E tá começando mais um resumão científico do Diário de UTI. E aí, meu povo lindo? Claro que muita gente que trabalha em terapia intensiva já tá de saco cheio de ouvir falar de Covid-19. Mas o fato é que já tem um ano que a gente já tá nessa pandemia e muitas evidências foram surgindo ao longo do tempo, sendo refutadas, novas descobertas estão chegando e a gente precisa se atualizar nesse sentido, né? E é por isso que o resumão de hoje é dedicado exclusivamente à Covid-19. Bom, gente, considerando o tempo que a gente tem, né, convivendo aí com essa doença e descobrindo tudo sobre a sua fisiopatologia, sobre as melhores práticas para o seu tratamento, um ano ainda é muito pouco para a gente poder entender o que realmente funciona e o que não funciona na Covid-19. A maioria dos tratamentos que foram surgindo ao longo do tempo foram sendo refutados e sua indicação foi caindo por terra, como é o caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, entre outros medicamentos e outras práticas, né, que no começo da pandemia a gente via como possíveis salvadores e hoje a gente vê que realmente não tem tanto sentido assim em se fazer. Assim como coisas que a gente duvidava da capacidade, hoje a gente vê que pode sim ter um benefício para o nosso paciente. Galera, o trabalho que eu trouxe hoje, a autora principal dele é a doutora Ludmila Rajar, que inclusive, saudades do que ainda não vivemos. Ela é uma das principais referências da atualidade, né, em se tratando de cardiologia, medicina intensiva, mas agora também em se tratando de Covid-19, né? Então, ela está sempre à frente de pesquisas super esclarecedoras e também prestando cuidado direto dentro do ambiente de terapia intensiva aqui no Brasil. Então é por isso que eu fiz questão de trazer esse trabalho aqui dela. Na verdade é um consenso de diversas referências da área, tá? Mas como ela é a principal autora, eu só quis destacar, mas é um consenso com diversos profissionais atuantes, especialistas e que estão lidando ali diariamente com a doença. Então, galerinha, o título do trabalho é Gerenciamento de Terapia Intensiva em pacientes com Covid-19, uma abordagem prática. E aí, galera, eles trazem diversos tópicos, né, desde os critérios de admissão na UTI até o tratamento específico, né, a terapia antiviral, mostrando aí o que é que a gente tem de mais atual, o que é que os principais trabalhos trazem de resultado, né, de relevância para o tratamento da Covid-19. Então, resumidamente, eu vou trazer aqui os critérios de admissão na UTI para pacientes adultos infectados com Covid-19, que analisando os trabalhos, né, os autores chegaram à seguinte conclusão, né? Os critérios de admissão são necessidade de oxigênio igual ou superior a 6 a 8 litros por minuto para atingir uma saturação periférica de oxigênio igual ou maior que 92%. Ou seja, aquele paciente que está precisando cada vez mais de oxigênio para alcançar uma saturação mínima é um candidato a ser internado em terapia intensiva. Os outros critérios são insuficiência respiratória, choque, disfunção orgânica aguda e pacientes com alto risco de deterioração clínica. Os autores deixaram claro, por conta das elevadas taxas de internação e da sobrecarga dos sistemas de saúde, pode-se perceber que no final das contas, os pacientes que precisam de ventilação mecânica é que acabavam indo para o ambiente de terapia intensiva. Mas esses pacientes que têm esses critérios que eu citei, no mundo ideal, já tem indicação de internação em terapia intensiva. O segundo tópico do trabalho é o comprometimento pulmonar, fisiopatologia e estratégias de ventilação. Nesse ponto aqui, os autores enfatizam, né, o real problema, o principal problema que leva esses pacientes a evoluírem com insuficiência respiratória, que é a disfunção endotelial intensa e o estado tromboinflamatório. E aí eles apresentam, né, todo um fluxograma bem desenhadinho, bem explicativo, demonstrando aí essa parte de fisiopatologia do acometimento pulmonar da Covid-19. E aí, levando em consideração a sobrecarga dos sistemas de saúde, né, na parte em que eles falam de ventilação não invasiva, apesar da ventilação não invasiva ter uma evidência muito baixa, né, ter uma evidência de baixa qualidade, a Sociedade Europeia e o Serviço de Saúde Nacional da Inglaterra acabam recomendando o uso da ventilação não invasiva, né, principalmente a considerar esse contexto estrutural do serviço de terapia intensiva. E aí, se é BiPAP ou se é cateter nasal de alto fluxo, ainda estão em debate, são necessários estudos maiores, né, mais estudos, para entender aí qual estratégia é mais benéfica para o paciente. Outra coisa que foi falada também é a questão da prona nos pacientes não intubados, né? Que a gente viu que foi uma prática que aconteceu bastante. Na UTI onde eu trabalhei também, a gente utilizava, né, essa estratégia em alguns pacientes, mas os estudos também precisam de melhores evidências para chegarem a essa conclusão de fato, né? O que foi mostrado é que os pacientes não intubados
que realizam o procedimento de posição prona, eles até melhoram, né, suas taxas de oxigenação quando realizam esse procedimento, né, quando viram para a posição prona, mas aí quando eles retornam, só não, né, 50% deles acabam mantendo esses padrões de oxigenação. Então, esse benefício aí ainda precisa ser melhor estudado. Já em relação à ventilação invasiva, né, se manteve destaque aí para avaliação da relação PO2-FO2 para tomada de decisão, né, isso já estava sendo feito e foi visto que se pautar nessa medida é realmente importante na hora de decidir o que fazer. A questão do volume corrente de 4 a 8 ml por quilo de peso predito também. Pressão do platô inferior a 30 centímetros de água. E também foi reforçada a hipótese, né, da existência daqueles fenótipos, o fenótipo L e o fenótipo H. E assim eles trouxeram também nas recomendações o que seria mais benéfico, né, qual estratégia seria melhor para o tipo L e para o tipo H. Na parte de comprometimento cardiovascular, fisiopatologia e estratégias para tratamento, de cara eles já trazem, né, os mecanismos envolvidos na lesão miocárdica que acometem o paciente diagnosticado com Covid. E aí Eles trouxeram a toxicidade direta do vírus, inflamação, trombogênese, lesão endotelial, hiperestimulação simpática, miocardite, hipoxemia, vasoconstrição, distúrbio de oferta e demanda, baixa reserva cardiovascular e respiratória e infecções secundárias. todos esses fatores podem levar o paciente a uma complicação cardiovascular importante. E esses pacientes que costumam evoluir com essas disfunções têm prioritariamente aí no eco dilatação e disfunção de VD em primeiro lugar, e depois de disfunção e dilatação de ventrículo esquerdo, e também disfunção sistólica e diastólica de ventrículo esquerdo. Dos pacientes que precisam de ventilação mecânica invasiva, 95% chegam a precisar de drogas vasoativas, de vasopressores mais precisamente, e a primeira escolha sempre vai ser a noradrenalina. E quando a gente precisa de doses maiores de nora, né, a gente tem a recomendação também pelos autores de associar a vasopressina. A dobutamina, então, foi citada como a droga mais escolhida, né, como um inotrópico. Outro ponto importante, então, é como o paciente acaba tendo aquelas microtromboses ali, né, nos capilares pulmonares, isso vai acabar alterando a resistência vascular pulmonar, né? O paciente vai ficar com resistência vascular pulmonar bem maior, então isso vai acabar aumentando a pós-carga do ventrículo direito, e aí pode levar à dilatação do VD. E aí isso pode acabar levando a um desvio septal ali, né, em direção ao ventrículo esquerdo, que vai acabar afetando a capacidade de enchimento do ventrículo esquerdo, e aí pronto. A receita para o colapso hemodinâmico do paciente está pronta. Então é por isso que é importante a gente priorizar aí pressão arterial e débito cardíaco desse paciente para que ele não entre em colapso. Em relação ao uso de fluidos, né, foi recomendado então a estratégia mais conservadora, né? É claro que a hipervolemia e a hipovolemia foi relatado no trabalho, que traz diversas consequências negativas para o paciente. Então é muito importante que esse manejo seja bem criterioso e que uma estratégia mais conservadora seja escolhida. E claro, não podia ficar de fora, né, a ECMO também como suporte aí para os pacientes refratários e que evoluem aí com disfunção cardíaca, que precisam de altas doses de droga vasoativa também, né? Então, nesse contexto respiratório, elegendo aí a ECMO venovenosa, e nesse contexto cardiopulmonar, vamos dizer assim, a estratégia com ECMO veno-arterial. É claro que eles também consideraram as questões estruturais, né? Os países de baixa renda aí, que não têm a possibilidade de disseminar a terapia com ECMO em todos os centros, mas o trabalho evidenciou aí a importância da ECMO na assistência a esses pacientes. Na parte de insuficiência renal, né, o tópico deles aqui é insuficiência renal, fisiopatologia e estratégias de tratamento. Eles deixaram claro a alta mortalidade que os pacientes de Covid-19 que evoluem com lesão renal têm. E aí foram vistos trabalhos, né, que demonstraram aí a ação direta do vírus nos túbulos renais. E aí alguns pacientes também que foram analisados pós-morte, né, foi evidenciada a ocorrência aí de lesão tubular aguda. Então, os três princípios, né, citados pelos autores aqui, que estão envolvidos na ocorrência de lesão renal aguda nesse paciente, são a lesão por citocinas, a interferência do órgão e os efeitos sistêmicos da infecção. E ainda conforme o estudo, né, esse tratamento conservador inclui aí os diuréticos de alça, né, orais ou intravenosos, tanto faz, para sobrecarga de fluidos, o controle ativo da hipercalemia e acidose metabólica com quelantes aí de potássio e bicarbonato de sódio.
E aí, para esses pacientes que não respondem a essa estratégia, a terapia de substituição renal é o que é indicado mesmo. O paciente de COVID vai se beneficiar, sim, dessa estratégia. O tópico de comprometimento metabólico, eles trazem bastante aspectos fisiopatológicos, né, da relação de COVID-19 com a diabetes e deixaram aqui as principais estratégias para o controle rigoroso dos níveis glicêmicos desse paciente. Monitorar esses níveis glicêmicos de qualquer paciente infectado com COVID. Para os pacientes já sabidamente diabéticos, né, a importância desse controle glicêmico com coleta de glicose plasmática, além também dos eletrólitos e pH. E por último, indicação liberal para o uso precoce de insulina intravenosa em casos graves, né, como no caso da síndrome de desconforto respiratório e choque, evitando o uso subcutâneo. E quais são os objetivos terapêuticos? Manter glicemia entre 72 e 144 mg por decilitro. E nos pacientes idosos, considerando aqui mais que 70 anos ou pacientes frágeis, glicemia mínima de 90 mg por decilitro. E aí, no tratamento específico, a gente vai ver aí as evidências que os autores trouxeram com relação às terapias antivirais. E aí a gente traz o Remdesivir aí com maior destaque, né, em comparação com o Lopinavir e Ritonavir. O Remdesivir realmente está trazendo resultados um pouco mais promissores, mas ainda é utilizado por compaixão, visto que nenhuma terapia dessas ainda é realmente comprovada. Também foram mostradas as evidências para cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos também. Também foi apresentada aí a importância, né, o destaque dos corticosteroides, né, dexametasona, metilpred e hidrocortisona, sendo amplamente utilizadas em pacientes graves, né, os pacientes que evoluem de forma mais grave vão se beneficiar, tá? Os corticoides aumentam a sobrevida desses pacientes. Na parte dos imunomoduladores, o destaque realmente é o tocilizumab. E em relação ao plasma convalescente, né, que a gente traz aí a utilização bem recomendada nas outras situações que a gente teve de pandemia, né, principalmente na parte de influenza. O plasma convalescente foi amplamente utilizado, mas o benefício dele ainda não está bem definido para a COVID-19. E por último, eles realizaram uma ampla discussão sobre a terapia antitrombótica e foi proposto um algoritmo que avalia aqui o risco, né, do paciente evoluir com algum tipo de trombose e a recomendação para o tratamento. Lembrando que para essa administração de medicamento é muito importante que existam protocolos, né, institucionais super rígidos e que permitam vigilância e intervenção rápida caso o paciente apresente algum tipo de complicação. E por último, os autores trazem os dilemas éticos que a gente tem enfrentado aí na atualidade em relação à pandemia e conclui deixando claro que não há tratamento específico comprovado. Existem muitos desafios na prática, né? Como nós sabemos, não são só desafios do ponto de vista fisiopatológico da doença, mas também estruturais, de recursos humanos, financeiros e tudo mais. Mas o fato é que a qualidade no atendimento vai interferir bastante no desfecho do nosso paciente, né? Então, serviços que têm qualidade no seu atendimento, que estão pautados em protocolos bem estabelecidos, vão trazer melhores desfechos, né? E vão contribuir para uma melhora da sobrevida dos nossos pacientes. Então é isso, galera. Para ver esse texto completo, acessem o blog www.diariodeuti.com.br e vejam lá tudo que eu escrevi sobre esse trabalho. E no fim do texto tem um acesso para vocês ao artigo completo, tá bom? Espero vocês por lá e não deixem de comentar, que eu saiba se vocês gostaram, tá bom? Um beijo e até a próxima!